Sétimo ano, vamos continuar aqui, né? Nós falamos nas aulas anteriores aí sobre as operações de adição e subtração com números inteiros. E agora nós vamos falar de multiplicação e divisão com números inteiros, né? Nós vimos algumas regras para fazer a adição e a subtração, tá? Nós vamos ver aqui que na multiplicação e divisão tem um detalhezinho também, mas com os sinais ali a gente não tem muita diferenciação com as regras não, tá? Então vamos lá. Ok? Multiplicação com números inteiros positivos e o zero. Meus queridos, esse tipo de multiplicação a gente já fazia aqui no conjunto dos naturais, tá? É a multiplicação que vocês já conhecem, é a tabuada que vocês já conhecem, né? A gente já fazia esse tipo de operação. Nós multiplicamos aqui os valores. Nós sabemos que a multiplicação ela é uma adição de parcelas iguais, né? Nós temos aqui 4 parcelas na adição, que eu posso escrevê-la de forma simplificada e isso vira a multiplicação. Isso nós vimos em sala de aula mesmo, antes dessas aulas remotas, né? 4 vezes 12, são 4 12, né? E isso dá 48. A multiplicação com os inteiros positivos e o zero, nós já dominamos bem e fizemos aí no sexto ano, no ano anterior, né? Bastante. 3 vezes 5, 15. Esses dois números são positivos, né? A gente mexia só com esses positivos, no caso aqui só com os naturais, né? O que a gente sabe acerca da multiplicação do zero com qualquer outro número? O zero entrou na multiplicação, meu querido. Zero é um fator, pelo menos um, ele zera todo o nosso resultado, é o produto nulo, né? E nós sabemos fazer aqui. 10 vezes 5, 50. Isso aqui não é novidade para nós, tá? Se eu tiver, então, com números inteiros positivo e o zero, nós sabemos resolver. O que nós vamos ver agora é quando começa a entrar nesta operação de multiplicação os negativos. Aí nós temos algumas mudanças aí, porque não existem números negativos também, tá? E na multiplicação, números negativos também serão produto, eles também serão resultados, tá? A multiplicação de dois números positivos, que é o que a gente viu, geram um resultado positivo. O que a gente pegou aqui? Se eu multiplicar dois números positivos, o resultado ou produto será outro positivo, tá? Ok? Beleza, vamos continuar aqui. Multiplicação de dois números inteiros com sinais diferentes, tá? Por exemplo, a gente vai ver a multiplicação de dois números, ou multiplicando um negativo e um positivo, ou um positivo e um negativo. Os sinais são diferentes, né? Indicam números que estão em lados diferentes da reta, né? Um número vai estar à direita, outro número vai estar à esquerda. Lembra da outra aula passada que a gente usou bastante a reta para entender aí a operação de adição e subtração, tá? Vamos observar os exemplos aqui, ó. Ok? Olha só que interessante. Se a gente pegar o mesmo conceito lá da multiplicação, que a gente viu que a multiplicação, a adição, na verdade, de mesmas parcelas, ela pode ser escrita como uma multiplicação. Por exemplo, ele pegou esta operação aqui, ó, mais 5 vezes menos 3, tá? O que é esse mais 5 vezes menos 3? Isso é a mesma coisa de eu adicionar o menos 3, 5 vezes, né? Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Pela nossa regra, a gente viria aqui, né? Se a gente fosse resolver pela adição lá, que a gente viu do jeito, eu vou fazer aqui do mesmo jeito que a gente fez lá no exercício, na aula anterior, resolvendo esses conflitos de sinais aqui, ó, isso vira um negativo, né? Esse mais e esse menos vira outro negativo. Esse mais e esse menos, outro negativo. A gente aprendeu isso na última aula. Outro negativo. Então, na verdade, o que a gente tem aqui? Vou reescrever aqui do lado, ó. A gente tem menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3.
Olha só, nós vimos que sinais negativos, eles podem ser entendidos como caminhar para a esquerda, né? Então, a partir do 0, nós caminharemos 3 casas para a esquerda 5 vezes. Ok? Nós caminharemos 3 casas para a esquerda 5 vezes. Ó a adição aqui, ó. Tá? Ele está dizendo o que pra gente aqui, ó? Lembra aquilo que a gente viu também? Que positivo também pode ser entendido como afirmação, né? E o negativo nós podemos entender também como oposição, né? A gente viu na outra aula que o positivo ele afirma o que alguém disse. E o negativo ele vai fazer oposição àquilo que alguém falou, né? A afirmação vai falar, é isto mesmo. E o negativo, que é a oposição, vai dizer, não, é o contrário daquilo, né? Nós temos um mais 5 multiplicando menos 3. Então, eu tenho aqui esse menos 3 fazendo o seu caminho no sentido correto, tá? Ok? Então, como vai dar isso aqui? Se eu vou, nós vimos aqui, tem tudo sinal negativo, então eu posso adicionar todos esses números e manter o valor negativo. Menos 3, com menos 3, 6, com menos 3, 9, com menos 3, 12, com menos 3, 15. Então, nós temos menos 15, é o que ele está trazendo aí para nós, né? Apagar essa escrita fina que ficou aqui. É que ele está trazendo aí para nós. Então, que conclusão a gente pode chegar? Olha só, a gente usou a ideia lá da adição, né? Para conseguir enxergar a multiplicação, né? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos que, olha lá, 5 positivo vezes 3 negativo é igual a menos 15. Ok? Beleza. Ah, professor, quando tiver a multiplicação eu vou ter que abrir, ver os conflitos de... Não, nada disso, meus queridos, tá? Nada disso. A gente vai aqui depois definir regras práticas para isso aqui, né? Então, mais 5 vezes menos 3 é menos 15, tá? E esses sinais trocarem, por exemplo, se o 5 passar a ser negativo e o 3 passar a ser positivo, isso aqui ainda vai continuar dando menos 15, tá bom? Isso aqui vai continuar dando menos 15, tá? Se eu usar a mesma ideia que nós usamos aqui, a gente vai acabar chegando nisso, quer ver? Olha lá, vamos fazer aqui, já que estamos aqui, vamos tentar ser o didático possível. O que a gente tem aqui? A gente vai ter 5 parcelas de 3 positivo, tá? Então, eu vou ter 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. 5 parcelas. Só que esse 5 ele é negativo. Então, na verdade, lembra que o negativo pode ser visto como oposição. Então, esse negativo do 5 está me dizendo que o caminho que esses 3 vão fazer é tudo caminho ao contrário. Aqui, pelo sinal de mais no 3, ele me disse que nós andaremos para a direita. Só que o negativo do 5 aqui, o que o negativo do 5 está nos dizendo? Que é o contrário daquilo. Então, na verdade, esses caras todos andarão para a esquerda. Então, todos esses 3 é como se tivesse o sinal negativo na frente dele. E menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3 dá menos 15. Preciso desenhar isso toda vez? Não, tá, meus queridos? Vamos olhar aqui, ó. 5 vezes 3 eu sei que é 15. Sinais são diferentes. Sinais são diferentes na multiplicação, resultado vai ser negativo. Ok? Sinais são diferentes, resultado vai ser negativo. Não preciso desenhar nada disso aqui. Eu só desenhei para a gente tentar entender por que o resultado ficou negativo com os sinais diferentes. Então, o que a gente tem aqui? 2 números multiplicados com sinais negativos
fazemos a multiplicação, 3 vezes 5 é 15, mas o resultado vai ser negativo, tá? Olha os exemplos aqui, ó. 6 vezes 4, 24. Dois sinais são diferentes, menos 24. Menos 7 vezes 5, né? 35. Dois sinais diferentes, resultado negativo. 8 vezes menos 3. Dois sinais diferentes, menos 24. Menos 2 vezes 11. Dois sinais diferentes, menos 22, tá? Ele fez essas passagens aqui, que é outra forma de explicar isso, ok? Que eu também fiz aqui em cima. Então, o que a gente sabe? Sinais diferentes na multiplicação vão gerar um resultado negativo, tá? Eu só usei esse exemplo aqui em cima aqui, porque na aula anterior nós falamos de adição e subtração e usamos essa ideia de caminhar para a esquerda e caminhar para a direita, sendo que a multiplicação ela é uma adição escrita de forma simplificada, tá? Ok? Então vamos caminhar aqui, ó. Assim podemos também dizer, ficou bem em cima do texto, né? Eu vou ler aqui. Assim podemos também dizer o resultado da multiplicação, produto de dois números com sinais diferentes, é sempre negativo, que foi aquilo que eu coloquei aqui, ok? Então vamos para outro exemplo. E quando nós tivermos a multiplicação com dois inteiros negativos? Temos esses exemplos aqui, ok? Eu vou fazer o desenho do caminhar para o lado para a gente entender o que acontece nessa situação, tá? Vocês não vão achar muito esse tipo de explicação dessa forma em alguns livros, né? Mas como nós vimos que a adição e subtração ela pode ser entendida como andar para a esquerda e ir para a direita, e a multiplicação é uma simplificação daquela operação, então nós vamos usar isso como parte do entendimento para saber que tipo de resultado dois inteiros negativos vão ter. Se vai ser positivo ou se vai ser negativo. Vamos imaginar aqui, ó, 2 vezes 1. Eu posso ter aqui, na verdade, a parcela menos 1 sendo, né, adicionada 2 vezes em si. Então, menos 1 e menos 1, tá? Esse 2, ele é negativo, então nós podemos entender que esse 2 aqui, ele tem a ideia de oposição. Então, a princípio, esse menos 1 andaria para a esquerda, mas o negativo lá do outro número vai falar o seguinte, não, é ao contrário do que ele está falando lá, ó. Então, esses números não andarão para a esquerda, eles andarão para a direita. Então, o resultado disso daqui será a mesma coisa de eu somar um positivo com um positivo. O resultado disso daqui dá quanto? Mais 2. Ok? Beleza? Mesma ideia nós vamos ter aqui, ó. Vou escolher alguém para ser o valor da parcela, né? Então, nós teremos menos 2 e menos 2. Esse menos 2 aqui, ó, tem um sinal negativo, ele vai mostrar que esse cara vai caminhar ao contrário do que ele inicialmente caminharia, que seria para a esquerda, por ele ser negativo. Porque este negativo vai dizer que é o oposto daquele negativo ali. Então, se o negativo que está no 2, que eu usei como parcela, dizia que ele tinha que andar para a esquerda, o negativo do outro número vai dizer que, na verdade, ele tem que andar para a direita. Então, menos 2 vezes menos 2 é a mesma coisa de eu adicionar 2 positivo com 2 positivo. Isso dá mais 4. E a mesma ideia ali naquele exemplo. Vamos fazer também ele. Vou escolher esse 3 aqui como valor de parcela, tá? Então, vai ficar o que aqui? Vai ficar menos 3 e menos 3. Por que eu coloquei 2 menos 3? Porque eu estou multiplicando por um 2 lá, tá? Esse menos 3, a princípio, andaria para a esquerda, esses 2 menos 3 aqui, né? Mas como o sinal do 2 ali, ó, é negativo, e nós sabemos que o negativo também pode ser entendido como oposição, né?
Então, na verdade, eles não andarão para a esquerda, eles andarão para a direita. E andar para a direita é ter sinal positivo. Então, 3 mais 3 dá 6. Professor, nas multiplicações eu vou ter que fazer todos esses desenhos? Não, tá? Eu só fiz isso para a gente entender que a multiplicação de dois inteiros negativos sempre vai dar um resultado positivo, tá? A multiplicação de dois inteiros negativos sempre vai dar um resultado positivo. A multiplicação de dois inteiros negativos gera um resultado positivo. Então, menos multiplicado com menos vai dar um valor positivo, tá? Eu só fiz esses exemplos de caminhar para os lados para que a gente entendesse por que alguns valores acabam dando positivos e outros acabam dando negativos, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, vamos combinar o seguinte. Na multiplicação, tá? Primeira coisa, como eu faço para identificar se é uma multiplicação? É só eu ver se a operação tem o sinal de multiplicação, que no caso aqui é o ponto, né? Por exemplo, isto aqui é uma multiplicação? Sim, é uma multiplicação. Como que eu sei que é uma multiplicação? Tem um ponto aqui entre esses números indicando isso. Então, se eu sei que é uma multiplicação, nesse caso aqui, ó, sem precisar desenhar nada, sem precisar ver lá do que vai andar. Nesse exemplo aqui, eu sei o quê? 6 vezes 2 dá 12. Agora, esse 12 vai ser positivo ou vai ser negativo? Olhe os sinais. Sinais diferentes. Sinais diferentes geram um resultado negativo. Então, menos 2 vezes mais 6 dá menos 12. Isso é só um exemplo. Identifiquei que a operação é de multiplicação. O que eu sei? Eu sei que dois sinais iguais na multiplicação gera um valor positivo. 2 iguais, mais vezes mais. 2 positivos, valor positivo. Menos vezes menos, valor positivo. Então, na multiplicação, o que nós vamos entender aqui na multiplicação? Que, olha só, sinais. Isso na multiplicação, tá? Sinais iguais geram produtos, né? Ou resultados na multiplicação geram produtos positivos. Ok? Então, contrapartida a isso daqui, a gente vai ter que a multiplicação entre sinais diferentes vão gerar produtos negativos, tá? Se os sinais forem diferentes, o resultado ou produto dos seus valores vão ser negativos, né? Então, sinais diferentes geram produtos que são resultados da multiplicação, né? Geram produtos negativos, tá? Ok? Então, vamos lá. Só resumindo, tá? Por que eu desenhei os caminhos? Eu poderia vir direto para isso daqui e dizer para vocês isso. Sinais iguais geram produtos positivos e sinais diferentes geram números negativos. Não. A gente fez questão aqui de ver, né? O porquê que alguns resultados eles acabam sendo positivos e outros acabam sendo negativos, né? Usando a mesma ideia que a gente usou na aula anterior sobre adição e subtração, que a gente entendeu o sinal como andar para a direita e andar para a esquerda. Isso fez a gente entender por que alguns resultados na multiplicação passam a ser negativos e por que alguns resultados passam a ser positivos, tá? Então, vamos combinar isso aqui. Sinais iguais geram produtos positivos. Sinais diferentes geram produtos negativos, tá? Ok?
a gente viu na multiplicação. Potenciação com inteiros, né? Vamos lembrar o que é uma potenciação, tá? O que a gente viu? A gente viu que a multiplicação é uma maneira simplificada de escrever uma adição de parcelas iguais. E isso também vai existir na multiplicação. Se nós tivermos, tá, a multiplicação por o mesmo fator, aqui no caso aqui, ó, quem é o nosso fator? Nós aprendemos isso ano passado. O nosso fator é o 3, ó. Ele é o mesmo, existe uma regularidade aqui. Então, nós podemos melhorar essa escrita. Por exemplo, nós temos que valor de fator? O valor que está se repetindo é o 3, tá? Quantas vezes esse valor está se repetindo ou quantos fatores aparecem aí? 4. Então, essa escrita aqui, ó, que é a multiplicação, ela pode ser simplificada desta forma aqui, tá? Por que eu pude simplificar? Porque eu tinha o mesmo valor. Então, essa escrita, este 4, ele substitui a necessidade de escrever o 3 essas 4 vezes. Então, entende-se essa escrita como a multiplicação do mesmo número. A esse tipo de notação se dá o nome de potenciação. Isso é uma operação matemática também, tá? Potenciação. Nós vimos isso desse jeito o ano passado. E nós vimos que esse cara possui nomes, por exemplo, o número que está aqui embaixo, que é o valor do fator, ele é chamado de base, né? O número que vai ali em cima, que é a quantidade de vezes que o fator aparece, nós chamamos esse cara de expoente, né? E aí vai-se embora o estudo da potenciação. Então, o que a gente sabe? A gente já sabe que o cara de cima, resumindo, ele só mostra quantas vezes o cara de baixo se multiplica, tá? Potenciação é isso daí. Acontece potenciação com números inteiros? Sim. A princípio a gente vai ver a potenciação só quando o expoente é par, tá? E a base vai ser os inteiros. Depois a gente vai aprender quando a gente depois a gente vai aprender, esse ano mesmo, a gente vai ver quando eles são negativos, o que ocorre, tá? Mas vamos lá. Então, a potenciação com inteiros, nós acabamos de ver ali. Então, aqui no caso, eu identifiquei que é uma potenciação porque nós temos o 4 elevado a 2. O que a gente sabe acerca disso daqui? Que este cara indica a quantidade de vezes que este aparece. Então, isso aqui é a mesma coisa de escrever 4 vezes 4. Então, podemos dizer que 4 elevado a 2 é igual a 16. Até aqui nenhuma novidade, né? Talvez aqui more a novidade, porque eu vou fazer menos 4 elevado a 2. A ideia é a mesma. Esse expoente está indicando a quantidade de vezes que este cara aqui aparece. Ok? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem um menos 4 vezes menos 4. Ok? Por que o professor colocou 2 vezes? Olha o expoente lá. O expoente está me dizendo que menos 4 vai se multiplicar 2 vezes. E quanto que dá isso? O que a gente combinou? Vamos lá, o que a gente combinou? Sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais iguais, eu tenho menos e menos, então isso será positivo. Positivo quanto? 4 vezes 4, 16. Menos 4 elevado a 2 também dá 16, tá? E agora esse daqui com negativo lá fora. Por exemplo, nesse exemplo aqui de cima, o negativo faz parte do número 4. Então, se o expoente está multiplicando, está indicando, que expoente não faz conta, ele só é um indicativo, tá? Se o expoente está indicando que o número inteiro de baixo é multiplicado por ele mesmo, este menos faz parte da potenciação. O que já é diferente desse exemplo aqui embaixo, ó. Esse menos não faz parte da potenciação. Esse menos nem está encostado no número. Eu posso enxergar esse menos como o oposto desse de cima,
tá? Então, na verdade, o que nós queremos aqui nesse exemplo? Eu quero saber qual que é o negativo de 4 elevado a 2. Eu quero o negativo de 4 vezes 4, tá? Este exemplo aqui ele é diferente do de cima. Então, o que acontece aqui? Eu quero o negativo de 4 vezes 4. Então, nós queremos o negativo de... Quanto que é 4 vezes 4? 16, tá? Então, nós temos estas situações aqui. Ok? Existe uma diferença bem grande quando o negativo está num parênteses. Quando ele está no parênteses, eu estou dizendo que o expoente serve para o sinal também. Então, é todo 4 negativo. Aqui já não. Aqui eu quero o negativo da potenciação. Aqui não. Aqui eu tenho a potenciação do negativo, tá? Então, existe uma diferença bem grande, ó. Potenciação do negativo, menos 4. E aqui eu quero o negativo da potenciação. Por isso que ele dá menos 16, né? Ok? Então, vamos continuar aqui. Esse outro exemplo aqui do lado, ó. 2 elevado à terceira. Lembrando que o expoente só indica quantas vezes o número é multiplicado por si mesmo. Então, nós temos 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui dá quanto? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tá? Mesma regra aqui, ó. O expoente, esse 2 está dentro do parênteses para indicar que nós temos uma potenciação de um negativo, tá? Então, aqui, na verdade, como que nós vamos indicar aqui isso? Isso aqui, na verdade, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Quanto que dá isto? Quanto que dá isto? Menos 2 vezes menos 2. Vamos fazer por pedaço. Nós temos 3, eu faço com 2, depois faço com o outro menos 2 ali, tá? Então, vamos olhar aqui. Só o detalhe para nós não nos perdermos, tá? Vou fazer esses dois. Ok? Depois eu faço a multiplicação com outro menos 2, tá? Eu tenho a multiplicação de 2 números com sinais iguais. Então, eu sei que o resultado disso daqui vai ser positivo. Positivo quanto? 2 vezes 2, 4. Agora, nós vamos fazer esse mais 4 vezes o menos 2 que está ali. Que foi o que faltou, porque meu expoente é 3. O que a gente tem agora? Agora a gente tem a multiplicação de 2 números com sinais diferentes. Então, este mais com este menos vai gerar um resultado negativo. Negativo quanto? 4 vezes 2, 8. Olha só, aqui já deu menos 8. Beleza? E vamos para o nosso último exemplo aqui. Aqui agora já mudou um pouco a questão, né? Aqui eu quero o negativo da potenciação. Lembrando, aqui em cima é a potenciação do negativo, porque eu estou fazendo a potenciação do valor negativo. Aqui já é o contrário, aqui eu quero o negativo da potenciação. Então, eu quero o negativo da potenciação, que é qual? Que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Nós sabemos que 2 vezes 2, eles são todos positivos aqui. Então, 2 vezes 2 vai dar 4, vezes esse 2 aqui, né? Vai dar 8. E nós queremos o negativo dessa potenciação. Então, aqui também será menos 8, tá? Olha só, meus queridos, que engraçado o que aconteceu aqui, ó. Vamos observar aqui. Vamos até o final desse tipo de situação, tá? Vamos observar aqui, ó. Esta potenciação de um número positivo deu 16. Esta potenciação de um número negativo também deu 16. Deu resultados iguais, embora as bases fossem números diferentes, né? Quem é a base desse exemplo aqui de cima? É 4 positivo. Quem é a base desse exemplo aqui de baixo? 4 negativo. Mas os seus resultados foram iguais. Ok? Tá. O que não aconteceu no outro exemplo. Olha lá o que aconteceu. Não ocorreu isso no outro exemplo. Se a gente pegar e olhar aqui, ó.
eu pegar uma outra cor para diferenciar bem. Se a gente pegar e olhar aqui, nós temos a potenciação do valor positivo e aqui nós temos a potenciação do valor negativo. Nesta situação, os resultados foram opostos. Aqui eles foram iguais, mesmo os números sendo opostos. Aqui não, eles foram opostos. Os números são opostos, deram resultados opostos. Aqui os números são opostos, mas deram resultados iguais. Por que será que isto aconteceu? Tá? Engraçado que no segundo exemplo, o negativo da potenciação deu o oposto. Aqui não. O negativo dessa potenciação deu igual à potenciação do negativo. Aqui foi diferente, ó. Então vamos melhorar uma escrita aqui, só para a gente perceber. O que a gente viu aqui? A gente viu aqui que 4 elevado a 2 foi igual a menos 4 elevado a 2. Tá? Beleza. E nós vimos aqui que 2 elevado a 3 foi diferente de menos 2 elevado a 3. Por que que isto aconteceu? Por que será? Como aqui a aula, né? Se fosse uma aula online, eu ia deixar os alunos iam pensar. Se fosse uma aula presencial, os alunos iam pensar. E sempre tem um aluno que percebe o porquê, tá? Como aqui é só o professor, nós já vamos falar direto por que esse tipo de situação ocorre. Esse tipo de situação ocorre, esses números forem iguais, porque o expoente sendo par, ele vai gerar pares de sinais iguais, né? E nós vimos que dois sinais iguais sempre vão gerar resultados positivos. Então, se o expoente for par, a potenciação do oposto de um número, esses resultados sempre serão iguais, tá? Agora, se o expoente for ímpar, tá? A potenciação de um número e do seu oposto vão dar resultados opostos, tá? Eles serão diferentes, ok? Então tem uma condição aí de ser par e de ser ímpar. A gente vai fazer uma observação depois em relação a isso daqui, tá? Do expoente par acabar gerando potências iguais. A gente vai ver uma observação, ok? Ainda nessa aula, mas para o final lá, a gente vai ver uma observação que é bastante importante, tá? Então potenciação com inteiros, resumindo, é a mesma coisa, né? Eu só vou ter que prestar atenção aí se o expoente é ímpar, porque isso vai gerar alguns resultados negativos. Se for par, o resultado vai ser positivo sempre, se o expoente for par. Agora, se o expoente for ímpar, dependendo do número que tiver na base, eu vou ter uns resultados negativos. E também temos aqui quando queremos o negativo da potenciação, tá? Ok? Vamos para frente. Opa! Exemplo. Tá. Vamos ver a multiplicação com mais fatores. Ok? Podemos fazer isso das mais diversas formas, né? Eu posso fazer de 2 em 2, né? Por exemplo, aqui, eu poderia fazer esse menos 5 vezes esse mais 3. Nós sabemos que isso vai dar 15, porque 5 vezes 3 é 15, sinais diferentes, resultado negativo. Agora fazemos esse negativo vezes mais 2. O que a gente sabe aqui também, meus queridos? Olha lá. 15 vezes mais 2 vai resultar em 30. 30 quanto? Dois sinais diferentes menos 30. Tá? Beleza? Sem problema nenhum aqui. Nós podemos fazer em pedaços. Vai fazendo de 2 em 2. Depois você vai ver que quando você vê que tem pares de sinais, se os sinais negativos for par, você já vai observar que o resultado vai ser positivo. A cada 2 sinais negativos ele vai acabar virando positivo. Você vai observar isso no decorrer da prática e fazendo os exercícios. Mas
Vai fazendo de 2 em 2 e respeitando a regra adicional que a gente viu. Você consegue resolver esse tipo de situação também, tá? Divisão de números inteiros, tá? Nós vemos a multiplicação. Divisão de números inteiros. Meus queridos, na divisão vai ser válido tudo que a gente viu na multiplicação, tá? Vai ser válido tudo que a gente viu na multiplicação. Aquelas regrinhas que a gente combinou lá atrás. Por que que vai ser válido? Porque a divisão é a operação inversa da multiplicação, tá? Então, as regras que determinaram valores positivos e negativos de produto vão ser as mesmas regras que vão determinar os valores positivos e negativos de quociente, que é o resultado da divisão, tá? Por exemplo, por que as regras vão ser válidas e as regras vão ser as mesmas, ó. Menos 20 dividido por menos 20, isso vai dar mais 5, porque mais 5 vezes menos 4 dá menos 20. A divisão tem o poder de desfazer a operação de multiplicação. Então, tudo isso é válido, ó. Dois sinais iguais na divisão, dois sinais iguais vão gerar um resultado positivo. Positivo quanto? 20 dividido por 4, 5. Dois sinais iguais vão gerar um resultado positivo. 8 dividido por 8, 1. Dois sinais diferentes vão gerar resultados negativos, né? Menos 35 dividido por mais 7. Eu já sei que vai ser negativo. Negativo quanto? 35 dividido por 7, 5. E aí, segue os exemplos. Mais 15 dividido por menos 5, menos 3. E 0 dividido por 4, 0. Lembrando que o 0 não é nem positivo e nem negativo, porque ele é a origem das retas. As retas começam nele e elas vão para o lado positivo e vão para o lado negativo. Então, o 0 ele fica neutro nessa história aí. Não pertence a nenhum dos dois lados, né? Exemplo aqui, ó. Quanto que é menos 12 dividido por mais 3? O que nós sabemos? Só olha o sinal. Sinais diferentes, resultado negativo. Negativo quanto? 12 dividido por 3, 4. Menos 4. Ok? Então, a divisão de números inteiros, as regras estabelecidas para ela são as mesmas regras da multiplicação, porque uma operação é a inversa da outra. É o que ele já chama a nossa atenção aqui, ó. Divisão é a operação inversa da multiplicação, tá? E agora nós vamos ver um detalhezinho aqui a mais, né? Eu faço questão de falar isso para vocês e tem a ver quando a gente viu a potenciação com inteiros lá do expoente par, tá? Existe uma limitação para a radiciação no conjunto dos inteiros. Só vamos lembrar o que é radiciação. Nós lembramos lá o que é potenciação, né? Quando você aprende a potenciação, você aprende a radiciação. Porque é a operação inversa dela. Por exemplo, voltou. A gente viu que 4 elevado a 2 dava quanto? 16, tá? Então, lembrando aqui, nós temos aqui neste exemplo, nós temos uma base, que aqui no caso é o 4, que é elevado a um expoente, que gera uma potência, que aqui no caso é o 16, tá? Então, se a gente tiver qualquer uma dessas três informações, se a gente tiver duas dessas informações, a gente acha uma terceira, como por exemplo, vamos dizer que a gente tem aqui a base. A base é quanto? 5. E o expoente é 2. Neste exemplo, nós temos base e nós temos expoente. Nós queremos achar quem aqui? Nós queremos aqui achar a potência nesse exemplo. E a potência aqui é 25. Por que 25? Porque 5 vezes 5, lembrando que o expoente só indica a quantidade de vezes que esse cara se multiplica. Nesse caso aqui é 25. Beleza, professor. Você disse que se você tiver duas dessas informações, você sempre localiza a terceira.
Sim. Então, vamos pegar um exemplo aqui onde a gente tem o expoente e nós temos a potência, tá? Nesse caso, nós não teremos quem? Nós não teremos a base. Então, vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Então, eu quero saber qual que é a base que foi elevada a um expoente 2 que deu 36. Pensa aí um pouquinho. Que número vezes ele mesmo dá 36? Nesse caso, nós temos a potência e o expoente, nós não temos a base, né? Se você pensou aí e entendeu muito bem isso daqui, você me disse que este cara aqui é o 6, ok? Esse tipo de operação, ela existe, mas nós não a escrevemos assim. Nós a escrevemos assim. O que é a radiciação? A radiciação é quando eu quero saber qual número que foi elevado, né, a um expoente, aqui no caso da radiciação nós chamamos isso de índice, tá? Que deu 36. Neste caso, nós teremos a raiz quadrada de 36, que aqui é 6, tá? Só uma outra observação aqui, foi falado para vocês, vamos lembrar. Nós entendemos que quando não tem nada aqui no radical, entendemos que é derivado de um expoente 2, que aqui no caso é o índice 2, mas não há necessidade dele escrever. Então, o que a gente tem aqui na situação? Que esse tipo de situação aqui, ó, onde a gente obtém o expoente e a potência, esse tipo de situação nós chamamos de radiciação, tá? É a raiz. Agora, vamos dar uma olhada em qual que seria esta limitação, professor, que você está falando. Vamos voltar aqui, ó, naquele exemplo que a gente viu quando o expoente é par. Vamos pegar aqui, ó, o 3 positivo elevado a 2. A gente viu que isso dá quanto? Isso dá 9, porque 3 vezes 3 são 9. E quanto que é menos 3 elevado a 2? Nós vimos que quando o expoente é par, a potência tem o mesmo valor. Isso aqui também é 9, porque você tem menos 3 vezes menos 3, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual que seria a raiz, né, quadrada, deste cara aqui? Deixa eu apagar o exemplo lá em cima. O espaço já ficou ruim aqui, né? Vou apagar este exemplo aqui mesmo, ok? A gente sabe que falta a base, o expoente que dá a potência. Então eu perguntaria para vocês o seguinte: qual que é a raiz quadrada de 64 negativo? Vamos lá, vamos reescrever isso aqui nisso. O que isso me diz? Isso aqui me diz que eu estou procurando uma base do expoente 2 que dá menos 64. Que número vezes ele dá 64? Nós sabemos que 8 vezes 8 dá 64, mas isso é 64 positivo. Aí você pode dizer, professor, então é negativo, é menos 8 vezes menos 8. Mas nós vimos que a multiplicação de números com sinais iguais dá um resultado positivo. Então a gente tem um sério problema aqui, ó, um seríssimo problema. Quando eu multiplico o número por si mesmo, quando nós multiplicamos um número por si mesmo, este valor nunca dá negativo. Então, a gente tem um problema aqui com esse tipo de situação nesse conjunto que a gente está vindo. Então, esta é uma limitação, ou seja, não existe raiz quadrada no conjunto dos inteiros e até outros conjuntos. Você já vê depois, quando vocês forem estudando e forem chegando ali no colegial, vocês vão ver que dá para resolver esse tipo de situação, mas a princípio, pelos números que nós estamos mexendo, né, o conjunto dos números que nós estamos mexendo, esse tipo de situação
não possui uma resposta. Então, esta é a limitação da radiciação para o conjunto dos inteiros. E isso vai servir para quais tipos de raízes? Isso vai servir para as raízes, né, quadradas, para as raízes quartas, né? Não vai existir esse tipo de resposta. Ou seja, para as raízes aonde os índices aqui forem valores pares. Por quê? Porque a potenciação com expoente par nunca dá resultado negativo. Então, essa é uma limitação que a radiciação acaba tendo no conjunto dos inteiros e em outros conjuntos além dos inteiros também, tá? Isso aqui é só algo que eu queria mostrar para vocês. Não fazia nem parte da aula em si, mas a gente já vai adiantando algumas coisas, tá? Então, é esse tipo de situação. Durante uns bons anos, vocês ainda não vão precisar mexer com ela, tá? Vocês só precisam saber que raízes negativas de índices pares não existem nos reais, né? Não existe uma raiz real para esse tipo de situação. Ok?